60 lives. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded... Bom dia, meus amores! Bem-vindos a mais um vlog. Como vocês estão vendo aí, estou em um local diferente, não estou em casa. Fui levar a Theo para a primeira consulta dele na pediatra. Nesse momento, né, tava com ele aí na parte de baixo, esperando pegar a senha no guichê pra gente subir pra parte de cima. Theo tava aí brincando com minha bolsa, Theo tá uma fofura. Tava conferindo aí, né, como eu estava meu rosto, porque eu nem me maquiei, gente. Eu acordei muito cedo. Graças a Deus conseguimos pegar a senha número 1, né? Fomos os primeiros pacientes aí, graças a Deus. Olha essa vista, gente, que perfeita. Olha a Igreja Universal. Durante o momento de espera, Theo dormiu um pouquinho. Theo não aguentou. Ele tava com muito sono. Theo geralmente acorda por volta das 9 horas da manhã. Nesse dia, ele teve que acordar às 5, né? Porque a gente precisava se arrumar para sair bem cheirosinho e bem bonitinho. Na verdade, ele, né? Porque eu nem me maquiei. Mas vida que segue, né, gente? Olha que lindo esse menino dormindo. E aí demorou um pouco, ele já acordou, não conseguiu dormir muito tempo, porque tinha outras crianças lá, né, que estavam brincando, fazendo barulho. E aí ele acordou. E aí é isso, né? Vou gravar mais um pouquinho pra vocês e vocês acompanham aí. There's a song in my heart, oh, telling me I should know that I won't give up. Oh, it's making the way for me. So I'll keep soldiering on. I don't know about my dreams. I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling, 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 falling. I don't know about this God you say you fear deep inside. I just know a God who gives me love, light, and pride. All that I know is I'm falling, 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 falling. Sahas Rara. I don't know about these dreams of mine, these visions y'all can't see. But I know about these dreams of lights and shows and you with me. All that I know is I'm falling, 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 falling. Third eye, Ajna. I don't know about this strength they say that comes from deep within. I just know my voice is all I got in the end. All that I know is I'm falling, 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 falling. The shooter. I don't know about this love y'all say sometimes can just come true. But I know about this hurt, the kind that breaks a heart in two. All that I know is I'm falling, falling. Voltando aqui com vocês, meus amores, como vocês viram aí, né, gravei um pouquinho do que deu da consulta de Theo na pediatra. Fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar lá e também vocês sabem, né, que não é permitido gravar consultas pelo SUS. Na época que eu tava grávida de Renato, eu gravava as consultas porque a médica permitia, né, ela falava que eu podia gravar, eu só não podia mostrar o rosto do pessoal e se caso aparecesse era pra mim embaçar. Porém, né, gente, com Renato, né, na época dele já grandinho, eu não conseguia gravar porque não permitiam. Com o Theo agora a mesma coisa. Teve um momento da consulta que me permitiram gravar, que foi quando eu tava pesando ele. Porém, quando tirou a fralda de Theo, Theo simplesmente fez xixi em mim e na estagiária. E aí na agonia pra gente se limpar, né, porque ele molhou a gente tudo, né, na parte da calça ali, molhou todo mundo. Molhou o chão, aí pra gente se limpar, na agonia eu acabei esquecendo de gravar. Aí ficou sem gravar, mas não tem nada não, né, eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Eu sei que vocês estão se questionando, né, pelo título. O título não é apelativo, não é para chamar atenção e não é clickbait. Infelizmente, é a realidade. Essa foi a primeira consulta de Theo na pediatra. Theo já está com quase 6 meses e foi a primeira vez que eu consegui levar ele na pediatra. Quando a gente teve alta lá da maternidade, né, quando ele nasceu, me deram a guia para me estar marcando a consulta de 15 dias de vida dele no posto de saúde do meu bairro ou no local meu de preferência. Como vocês sabem, aqui no meu bairro não tem posto de saúde, né? Tem um posto que está em construção e provavelmente só vai ficar pronto lá pelo meado de 2024, né, do ano que vem. E aí, nós que moramos aqui no bairro, temos que se deslocar para outros bairros para conseguir atendimento. Fui no posto mais próximo, né, que é em outro bairro aqui, e tentei marcar a consulta de pediatra de Theo lá. E me informaram que lá não tinha pediatra, me recomendaram
outros 2 postos de saúde. Tentei marcar também lá onde Theo teve atendimento hoje e não tinha vaga. E aí, né, eu fiquei nessa, tentando marcar onde Theo teve atendimento hoje e correndo atrás de outros postos de saúde, né? Fui nesses 2 postos que me recomendaram. Falaram que não tinha pediatra, que às vezes eles disponibilizavam enfermeiras, né, para fazer pesagem, porém não tinha consulta com pediatra. No outro posto que eu fui, me informaram que tinha pediatra, porém a marcação era no final do mês. Era para mim ficar indo todos os dias de manhã cedo a partir do dia 28. A mulher do segundo posto de saúde que eu fui, gente, super grosseira, né? Eu expliquei para ela que no meu bairro não tinha posto, que recomendaram ir para lá, que não tinha como eu ficar indo lá todo dia, que eu não tinha dinheiro para pagar transporte. E ela simplesmente falou: olha, é assim, ou você fica vindo todos os dias de manhã cedo ver se tem marcação, ou então você procura outro lugar. Porque eu não sei qual o dia da marcação. Gente, a mulher foi super grossa, super grossa. Me deu até vontade de chorar. Porque na época eu estava no puerpério, né? Me deu vontade de chorar. Pense na humilhação que eu passei, né? Mas ou era aquilo, né? E foi assim que eu fiz. No final do mês, fiquei indo lá. Fui no dia 28, de manhã cedo, né? Não teve marcação. Fui no dia 29, também não teve. Fui no dia 30, também não teve. E aí eu não tive mais dinheiro para pagar transporte, gente. Até porque esses 3 dias que eu fui, eu consegui o dinheiro emprestado para pagar transporte, porque meu marido ainda não tinha recebido, eu também não, né? E foi um sufoco também para me sair de manhã cedo daqui sozinha, tive que deixar Theo e Renato com outras pessoas. Foi algo muito difícil para mim, né? Mas ainda assim, graças a Deus, consegui deixar eles com alguém para poder ir lá marcar. Nesses 3 dias não consegui, conversei com minha mãe para ela ir no dia 31. Aí minha mãe deu um jeitinho, foi lá no dia 31 e minha mãe teve a surpresa, né? Que nesse mês não ia ter marcação. Então eu perdi 3 dias indo lá, minha mãe perdeu um dia indo lá, para eles simplesmente falarem que não ia ter marcação para aquele mês. Tanto eu quanto minha mãe fomos super maltratadas pelo pessoal lá. O pessoal super grosso. Ah, gente, vocês acompanharam também na época, né, que eu fui dar as primeiras vacinas de Theo, que foi uma luta, que foi o pessoal tratando super mal, não conseguia, fui num dia, aí fui em outro. Vou deixar até os vídeos aqui pra vocês, né, caso vocês não tenham assistido, que, nossa, foi horrível. Graças a Deus que hoje em dia eu consigo vacinar Theo, né, no posto do bairro aqui próximo, e todas as vacinas dou certinho lá, pelo menos vacinação de Theo tá ok, né. E aí foi isso, gente. Não consegui nesses postos de saúde. Não estava conseguindo marcar no local que Theo foi hoje. Conversei com algumas primas minhas que trabalham na área da saúde. Elas também não conseguiram marcar, né? Minha mãe tentou no bairro dela, não conseguiu. Enfim, não conseguiu em lugar nenhum. Resumindo, não consegui marcar pelo SUS. Não tive condições financeiras de estar pagando, né, particular. Até porque as consultas aqui em Salvador são muito caras. Aonde eu moro, gente, é uma capital, tá? Salvador é a capital da Bahia. Então, tende as coisas a ser mais caras do que no interior. Quem mora no interior, gente, tem que agradecer muito que as coisas no interior, em relação à consulta, são bem mais fáceis que aqui em Salvador. Aqui em Salvador é uma apelação, viu? Uma apelação real. É uma burocracia para você conseguir o mínimo. Mas foi isso, gente. Não consegui, né? Meu marido não tem plano de saúde. Por uma época teve, mas não tem. Né? Hoje em dia as empresas não são mais obrigadas a pagar plano de saúde para os funcionários, né? No caso, não é nem a empresa que paga 100%, né? É dividido, metade do funcionário e metade da empresa, mas ainda assim, né, as novas leis não obrigam mais as empresas a pagarem plano de saúde. Então, né, tanto eu quanto os meus filhos e tanto meu marido, né, vivemos aí à mercê do SUS ou de juntar um dinheiro para pagar por algum procedimento, né? Que foi algo que não estava ao nosso alcance naquele momento. E aí, né, depois de tanta luta, eu consegui marcar uma consulta aonde Theo foi hoje, né? Eu consegui marcar para o mês de setembro. E aí, faltando alguns dias para a consulta, gente, eles simplesmente entraram em contato comigo no WhatsApp, remarcando a consulta para novembro. Eu fiquei tão triste, gente, tão triste que vocês não têm noção. Porém, ou era aquilo, né? Durante esse período eu ainda tentei, né, marcar em alguns lugares e não consegui e tive que esperar. Né? E aí hoje, graças a Deus, Theo teve a primeira consulta dele. Logo no início da consulta, né, eu relatei essa história toda, né, para as estagiárias e para a médica. Elas me pediram 1000 desculpas, né, tanto pela questão do funcionamento do SUS, tanto, né, por lá ter demorado de marcar, por ter adiado a consulta, né. Elas se compadeceram com a minha situação e realmente viram que eu não tinha culpa nenhuma, né, que eu tentei de todas as formas e
eu não consegui. E aí, né, gente, eu relatei tudo o que aconteceu com o Theo, desde ele recém-nascido até agora, com 5 meses e pouco, né? Algumas coisas eu até anotei no celular para não esquecer. E referente a tudo que eu falei, né, do desenvolvimento de Theo e a tudo que elas viram lá, né, e os exames físicos que elas fizeram, né, em relação ao desenvolvimento, tá tudo ok, né? Graças a Deus. Algumas coisas de Theo tá até avançado, tem coisas que não é pra faixa etária dele, que ele já está fazendo. Aparentemente também ele está super saudável, né? O peso dele também tá ótimo. Ele está pesando 7 quilos, 864 gramas. Ele tá até um pouquinho acima do que é esperado, né? Mas não tá obeso. E o tamanho dele também tá super ok. Agora eu não lembro, gente, qual foi o comprimento, né, dele. Mas também tá tudo certinho. O tamanho, né, da cabeça. Enfim, tá tudo certinho o desenvolvimento dele. Elas viram também o resultado do teste do pezinho. Eu já tinha visto antes, né? Graças a Deus deu tudo certo no resultado. Em questão de medicação, né? Quando ele saiu da maternidade, recomendaram ele ficar tomando um remedinho. Eu fiquei dando ele, né, uma suplementação. Porém, gente, conforme os meses foram passando, eu parei de dar. Porque eu sabia que não era mais para ficar dando aquele medicamento, né? Era para ele tomar outros tipos de medicamentos que a pediatra passasse. Porém, eu não sabia a quantidade. Eu sabia quais eram os suplementos, porém não sabia a quantidade. E aí eu resolvi não dar. E graças a Deus que eu fiz isso, né? A pediatra até elogiou por eu não ter dado nada a ele sem saber a quantidade exata. Porque se dá mais, pode dar algum tipo de probleminha na criança, né? E aí ele ficou um tempão aí sem tomar suplementação, mas mesmo assim se seguiu aí saudável. E ela passou, né, gente, a suplementação, e ele agora vai começar a tomar a vitamina D e sulfato ferroso. Tentei pegar na farmacinha lá, não tinha. Tentei pegar no posto de saúde quando eu fui embora e também não tinha, né? Pra vocês verem que é raro eu conseguir pegar a medicação pelo SUS. É um evento quando eu consigo pegar. Então a gente vai ver aí pra comprar, né? Porque ou compro ou compro. Eu disse, gente, mesmo sem ele ter tomado essa suplementação, ele segue aí muito bem em relação à saúde, né? Como eu disse, graças a Deus, tudo certinho no desenvolvimento e na saúde dele até então. Porém, teve alguns probleminhas, né? Quando o Theo nasceu, gente, eu percebi que Theo tinha umas manchinhas aqui na testa, né? Eu achava que era manchinha de nascença ou até que ia sumir com o tempo. Vocês acompanharam aí que quando o Theo nasceu um pouquinho mais claro que eu. E conforme o tempo ele foi escurecendo. Hoje em dia, Theo é da coloração do meu marido. Theo é bem mais escuro do que quando ele nasceu. E aí, conforme o tempo foi passando, Theo foi escurecendo e as manchinhas da testa foram ficando claras, né? As manchinhas ficaram na cor que ele nasceu e ele foi escurecendo. E aí, né, eu falei com a pediatra, ela colocou a luzinha, ela examinou, viu tudo certo. E pelo que ela avaliou, né, ela viu que não era fungos, que não era dermatite, né, que até então até pensava que era dermatite, porque Renato já teve dermatite e é bem parecido, mas ela disse que provavelmente não era dermatite. E ela desconfiou que ele estivesse com vitiligo ou com outra doença lá de pele que começa com a letra C. Porém, eu não lembro o nome, gente, é um nome bem complicado e eu não lembro. E aí ela passou, né, o encaminhamento para dermatologista, porque só a dermatologista que vai me dizer de fato o que Theo tem. E ela pediu urgência, né, porque tanto o vitiligo quanto a outra doença de pele tem que começar o tratamento cedo para não se espalhar. Até porque não é só na testa que Theo tem essa manchinha branca não, viu, gente? Nas dobrinhas dele tem, algumas partes íntimas dele também, né, onde não toma sol, ele tem essas manchas brancas. Então é bom ver direitinho com a dermatologista de fato que é, né? E na época, né, que eu vi que a mancha daqui estava se alastrando, eu até pensei em passar uns medicamentos que tinha aqui em casa de Renato, né, de dermatite, porém eu não passei, né? Foi o certo também a fazer, já que a pediatra acredita que não seja dermatite. Então, se eu passasse aqueles medicamentos, poderia piorar a situação de Theo. Então, não é isso, né, gente? Eu tentei também marcar lá a consulta no dermatologista, porém, como agora é final de ano, não tem mais agenda. Aí, no ano que vem, eu vou tentar marcar. Se eu não conseguir, a gente vai ter que dar um jeito aqui de pagar particular, porque, como eu disse, é uma consulta de urgência, porque tanto o vitiligo quanto a outra doença, se não tratar logo, pode se alastrar pelo corpo todo, tá? Mas não é nada grave, né? Não sei se alguém que assiste aqui tem vitiligo, ou, né, a outra doença no seu nome, então não tem nem como informar, mas nenhuma das duas doenças são graves, né? Se tem tratamento, segue aí direitinho. Outra coisa também, né, que a médica percebeu ali na consulta, foi na hora que ela estava fazendo o exame físico, ela só
conseguiu apalpar um testículo de Theo, né? Um ovinho. O outro ela não conseguiu, né? Ela falou, olha, pode estar na região pélvica e tudo mais, porém, eu vou passar 2 ultrassons. Vou passar uma ultrassom pélvica e uma ultrassom, de fato, da região íntima dele. Porque se o ovinho dele não se encontrar nessas regiões, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Mas ela conversou comigo, ela falou, olha mamãe, quando você for trocar a fralda dele, observe, porque às vezes aqui agora, como a sala tá fria por conta do ar-condicionado, pode ser que tenha subido, isso é super normal, né? Mas em casa, observe melhor se você encontra os dois, tá? Se você encontrar, tudo bem, mas eu acho melhor fazer a ultrassom, entendeu? Aí foi assim que eu fiz, né, gente? Eu cheguei em casa, eu fui trocar ele, eu, né, fiz ali a averiguação e acabei achando o outro ovinho dele. Então, de fato, ele tem os 2 ovinhos, né? Assim como acharam na maternidade, né? E o momento que a pediatra de lá viu, né, os 2 ovinhos dele. E quando eu cheguei da consulta hoje em casa, eu observei e achei os 2 ovinhos certinho. Porém, eu vou ver se consigo pelo SUS, né, pra fazer as ultrassons, porque é importante fazer, né? Já que ela pediu, é bom fazer, né? Mas, graças a Deus, os 2 ovinhos desceram, tá? Todos os 2 embaixo. Eu acredito que um subiu realmente pela questão do frio, né? Quem é mãe de menino vai entender essa questão aí. Quem não é mãe de menino, talvez não vai entender nada do que eu tô falando. Mas, né, aconteceu isso aí na consulta e tá tudo ok. Outra coisa também foi que alguns dias atrás, gente, eu percebi que Theo não estava fazendo xixi na mesma frequência de antes, né? Eu percebi que o xixi dele também tava um pouquinho escuro, tava puxando ali pro alaranjado. E aí eu fiquei preocupada, eu passei a amamentar ele mais vezes, a oferecer o peito mais vezes e senti que não surgiu muito efeito. Foi aí que, conversando com minha mãe ficou naquela da água. E eu, minha mãe, mas não precisa, porque o bebê, quando amamenta ali exclusivamente no leite materno, não tem necessidade de água, que não sei o quê. Seguir aquela questão, né, que as pediatras passam. E aí eu segui, não. Só que chegou um limite, gente, que eu tava preocupada. E aí eu comecei a dar água pra ele por conta própria, né? Eu fui dando água, oferecendo. E graças a Deus, Theo voltou a fazer xixi como antes. E eu senti que ele tava super bem. E aí eu falei isso com a pediatra e ela falou que eu fiz o certo, né, gente? Porque provavelmente Theo tava entrando aí em desidratação, né? Mesmo eu oferecendo o peito várias vezes, mesmo eu com a produção muito boa de leite, não tava suprindo. Porque, gente, aqui em Salvador, nos últimos dias, tá fazendo muito calor. Não é nem em Salvador, é no Brasil, né? Vocês sabem que tá uma onda de calor aí muito forte, né? Por conta das queimadas, por conta, né, que não tem tantas árvores, né, não tá tendo tanta ventilação, então o calor tá surreal. E aí, né, Theo estava desidratando por conta do calor excessivo e que não estava bebendo tanto líquido assim, mesmo eu com a produção muito boa de leite. E aí a pediatra falou para mim continuar dando água para ele, né, que eu fiz o certo, né, graças a Deus eu não fiquei nessa de não dar água, porque poderia até ele parar no hospital, né, porque desidratação é algo sério, tá, gente? Não façam isso. Se vocês veem que o filho de vocês está apresentando algum desses sintomas, né, que é a diminuição da quantidade de xixi, a coloração mais escura, procurem um pediatra para ver, né, porque é bom dar água, né, a depender da situação é bom dar água. É melhor o bebê beber água e não ficar desidratado do que o bebê ficar nessa só de leite materno, ficar desidratado, ter que ir para o hospital e Deus é mais, correr o risco até de ir a óbito. Então foi isso, né, fiz o certo. Continuo dando água aí para Theo, né, porque daqui a pouco ele já faz 6 meses, que é o tempo certo de começar a beber água, mas ele começou um pouquinho antes. Outra coisa, em questão da alimentação, graças a Deus, né, quando ele fazer 6 meses, que praticamente eu acho que já é semana que vem na outra, ele já começa a se alimentar. A pediatra falou que de manhã para dar frutinha, meio-dia, né, o almocinho e de tarde frutinha novamente. À noite, sigo aí amamentando ele. À noite ainda não tá liberado da janta. A questão de alimentação, sem sal, né? Oferecer todas as frutas, todas as verduras, todas as proteínas e mantendo um pratinho ali bem coloridinho. Não é para fazer papinha, né? Batida no liquidificador. É para amassar ali na hora. Procurar dar também os pedaços, né? Das frutas, das verduras, para ele ter contato ali, né? Na questão do BLW, para quem não sabe. Enfim, ela me passou toda a recomendação, algumas coisas eu já sabia, né, a maioria eu já sabia, porque eu tenho o Renato. Inclusive, essa pediatra que atendeu o Theo, gente, ela atendeu o Renato por um bom tempo aí, né. Ela atendeu o Renato até
quando o Renato tinha 1 ano e pouco. Então eu já conhecia ela e ela já tinha me passado todo o procedimento na época de Renato, né? Algumas coisas são novas, né, gente? Porque a medicina sempre vai se atualizando, né? Então algumas recomendações foram novas e eu vou estar seguindo com o Theo e conforme ele começar a se alimentar, eu vou gravando pra vocês. E outra coisa que eu esqueci de falar, quando o Theo nasceu, né, gente, Theo golfava muito. E mesmo o bebê que não golfa muito, a recomendação dos pediatras é que o bebê durma de barriga pra cima. Porque a posição de barriga pra cima evita com que o bebê se engasgue e tenha morte súbita, né? Entre outras coisas. E aí eu segui assim com o Theo, né? Do mesmo jeito que eu mantinha com o Renato, gente. Sempre dormindo de barriga pra cima, seja nas sonecas do dia, seja à noite. E aí, Renato não teve problema nenhum em relação ao formato da cabeça, né? Só que Theo teve. E eu não tinha percebido. Teve um dia que minha sogra veio pra cá e minha sogra percebeu que a cabeça de Theo atrás estava um pouco achatada. E aí ela falou comigo e eu fui olhar e aí eu percebi que realmente, gente, a parte de trás dele estava bem achatada e o cabelo não estava crescendo tanto. Foi aí que eu comecei de dia a colocar Theo para dormir de lado, entendeu? Eu supervisionando ali, ele ia dormindo de lado, às vezes ele se virava e colocava de novo, né? Porque é o costume, né? E aí, com o tempo, graças a Deus, melhorou bastante a questão da cabeça, né? Só à noite que eu deixava ele realmente dormir de barriga pra cima, porque à noite eu não confiava em ele dormir de lado e de barriga pra baixo, não. Ele sempre dormiu e ainda hoje dorme de barriga pra cima, né? Mas o formato da cabeça melhorou bastante e mesmo assim, né, eu mostrei pra médica as fotos de como tava antes, ela viu agora e melhorou bastante. Ela disse que isso não é um problema, que já tá certinho. Inclusive, lá na hora, ela pegou o cabelo dele e abaixou todinho e me mostrou. Ela falou, olha, às vezes também, atualmente, parece que tá a cabeça achatada, porque o cabelo dele em cima cresceu direitinho e atrás não. Atrás tá crescendo agora. Então, se você abaixar todo o cabelo da frente, você vê que a cabeça dele hoje em dia tá certinha, né? Pelas fotos que eu mostrei ela antes, realmente estava bem achatado, mas agora já tá super ok. E é isso, gente. A cabecinha de Theo tá normal, tá tudo certinho, né? E pra mim seguir colocando ele pra dormir de dia de lado, né? Porque vai ajudar a melhorar mais ainda a situação. Mas como eu disse a vocês, né, gente? Isso não é um problema. Graças a Deus que minha sogra, né, me orientou logo. E aí, antes dele ir pra pediatra, eu já tava, né, colocando ele pra dormir de lado. De dia, tá? À noite ainda não coloco, porque eu não tenho confiança pra isso. E, né, gente, pelo que eu me lembro da consulta foi isso, né? Tá tudo certinho, tudo ok. Ela passou o encaminhamento dele pra dermatologista, pra ver a questão, né, das manchinhas dele. Passou também as 2 ultrassons pra ver a região pélvica ali, a região íntima. E o retorno para daqui a 2 meses. Então, provavelmente, em fevereiro ou em março, Theo vai estar passando aí por uma nova consulta, né? E é isso, gente, né? Pelo que eu me lembro foi isso, né? Porque, como eu disse, a consulta foi muito extensa. A consulta foi muito extensa porque eu tinha muita coisa para falar. A pediatra também tinha muita coisa para me recomendar, né? Foram muitos meses aí sem eu ter contato nenhum com algum profissional da saúde, né? Então, realmente, a consulta foi muito longa. Tem coisas que eu não vou conseguir lembrar aqui para vocês. Mas o que eu lembrei, o que foi de mais importante, eu falei aqui, né? Ele tá super saudável, tá atingindo aí tudo direitinho, né? Que o Ministério da Saúde recomenda. Vai começar a se alimentar aí a partir de dezembro, quando ele completar 6 meses. E tudo certinho. Outra coisa, gente, os dentinhos dele também já estão para nascer, né? Ela falou que é super normal, né? Tá um pouquinho adiantado, mas é normal. A partir de 4 meses, o bebê pode nascer os dentinhos aí. E o que ela também ficou surpresa é que ele não mostra nenhuma irritação, a não ser querer ficar com alguma coisa na boca coçando, né? Mas fora isso, não teve febre, diarreia, coisas que outras crianças têm, ele não teve. E Renato também não, tá? Graças a Deus, tanto o Theo quanto o Renato são bem tranquilos em relação a isso. Outra coisa, gente, eu conversei com ela, né, em questão de que às vezes, quando eu preciso beber bebida alcoólica, né, eu retiro o leite na bombinha, armazeno, aí eu expliquei pra ela o que eu faço, perguntei se estava certo, né, ela falou que estava, porém ela me deu mais algumas dicas, né, e aí eu até falei com ela que ultimamente eu nem tenho feito isso, né, que eu tenho evitado ao máximo beber, porque é muito trabalho, gente, é muito trabalho. Eu fiquei até de gravar pra vocês, ensinando como eu faço. Porém, ultimamente eu nem tenho bebido, então, né, eu vou deixar pra fazer isso nas festas do final de ano, né? Se eu for beber, aí eu gravo pra vocês como eu tiro na bomba, como eu armazeno, como eu dou pra ele, né? Até porque, até então, ele não vai tomar fórmula, tá?
Ele vai seguir aí comendo a comidinha e no leite materno. Eu não tenho pretensão de dar fórmula, né, já que é um gasto a mais. E também a pediatra não recomendou, já que o meu leite está suprindo super bem e junto com a alimentação, né, com frutinhas e verduras e proteínas, vai ficar melhor ainda, né? Peço perdão por Theo, gente. Theo tá agoniando já aqui, já vou ter que pegar ele. Né? E foi isso, gente. A consulta foi essa, né? Agora, graças a Deus, Theo vai seguir a rotina certinha aí de consultas e de vacinação, porque até então ele só seguia certinho a vacinação, mas agora vai seguir as consultas. Como vocês viram aí, né, gente? Eu estava gravando e Theo começou a chorar, querendo amamentar. E aí eu acabei perdendo a minha linha de raciocínio e esqueci um detalhe super importante da consulta. Durante a consulta eu falei com a médica, né, que desde que Theo veio pra casa, né, da maternidade, eu ofereci chupeta pra ele, pra me ajudar no dia a dia, gente. Já que, né, não é fácil, às vezes pra acalentar realmente era só a chupeta. E aí eu falei também pra ela que eu pretendia tirar, né, já que agora vai começar a nascer os dentinhos. E eu não quero que afete na questão da estética, né, gente? Porque a maioria das crianças que eu conheço que utilizam chupeta tem a arcada dentária modificada. Então eu não quero que isso aconteça com o Theo, então eu pretendo tirar. E aí a consulta foi acontecendo e no final da consulta ela falou, né, que ela percebeu que durante toda a consulta Theo não utilizou chupeta. Então se ele conseguiu ficar todas as horas ali da consulta sem a chupeta, é sinal de que ele vai se desvincular muito fácil, né? E aí eu estou pretendendo, né, não dar mais a chupeta pra ele. Desde que ele chegou de lá, gente, ele não utilizou a chupeta. E é isso, né? Em um vídeo específico eu vou falar pra vocês se eu conseguir tirar a chupeta dele, mas eu acho que vai ser super fácil, né? Porque ele praticamente tá aí quase o dia todo sem usar, não tá chorando, não tá incomodado nem nada. Ele só chorou por agora porque realmente ele queria mamar, inclusive ele está mamando aqui e tá quase dormindo. Vou encerrar o vídeo porque Theo tá agoniando, não tem como eu gravar com o Theo querendo, né, que eu pegue ele. E eu já peço de antemão que vocês deixem um like de vocês, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações, tá? E outra coisa, né? Eu falei com vocês que não teve como anotar algumas coisas referente ao peso e tamanho dele, porque a caderneta da criança que eu tô dele foi a que me deram na maternidade. E a que eles me deram é a basiquinha, não dá pra anotar quase nada, né? E aí, na próxima consulta, a médica vai me dar um atualizado igual a de Renato. E aí, na próxima consulta, já vou ter tudo anotadinho, tudo bonitinho, tá? Então é isso, gente. Um beijão. Fiquem aí com os bastidores, que vai ter muito erro de gravação. Ainda mais agora, né, que eu tô tentando gravar e não estou conseguindo direito com o Theo e com o Renato agoniando. Mas é isso, tá? E queria falar também com vocês, gente, que essa é a minha realidade, tá? É a realidade de onde eu moro. Não sei se em Salvador toda o SUS é assim. Porém, nos postos de saúde que eu tive a oportunidade de ir, o atendimento é péssimo, né? Só um que é melhorzinho, que é onde eu vacino o Theo e Renato. Hospitais também do SUS que eu vou, geralmente o atendimento também é bem precário. Nunca acho medicamento no SUS. E essa é a minha realidade, né? Como vocês sabem também, o bairro que eu moro, nem posto de saúde tem, né? Que é pior ainda. Mas, né, se a sua realidade for diferente, se você consegue atendimento rápido, se você consegue pegar medicação, se você é bem atendido, levante as mãos pro céu e agradeça, porque nem todo mundo tem a sorte que você tem. Infelizmente, o SUS, né, pra mim, deixa muito a desejar. Eu espero em Deus que um dia mude essa realidade, ou que eu mude a minha realidade, né, e que eu possa pagar um plano de saúde pra mim, pros meus filhos, ou ter dinheiro pra pagar particular também, né, porque depender do SUS realmente é humilhante, viu? É humilhante demais. Porém, ruim com ele, pior sem ele, né? E como eu disse, gente, é a minha realidade, cada um tem a sua. Se a sua for diferente, que top, graças a Deus, né? Fico muito feliz por você, mas a minha não é nada boa, não, né? E foi isso, gente, o vídeo foi esse. Agora sim, um beijão, até o próximo vídeo. E aí, gente, que dificuldade para gravar para vocês, que dificuldade, meu Deus, que dificuldade. Eu tô desde tem horas que eu tô tentando gravar para vocês. Que dificuldade, viu?
Renato! E, né? Proteínas e colocando um pratinho ali bem. E. Pera, Theo. Porém. Vamos gravar e não estou conseguindo direito com o Theo e com o Renato agoniando. Mas é isso, tá? Fui. Meu passado ficou pra trás. Estou